Alô, alô, muito boa tarde. Nosso Globo Esporte já começou, a última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Tá chegando em todos os jogos no sábado. O Atlético joga contra o Ipatinga com transmissão da Globo. Vamos começar agora com a Rafa Potter, que tá lá na Cidade do Galo. E o julgamento que pode desclassificar o Galo do Campeonato Mineiro foi adiado. Assunto pra Rafa. Explica pra gente, Rafa, boa tarde. Pois é, Lages, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no GE. O julgamento foi adiado porque as provas enviadas pelo Atlético foram enviadas ali muito próximas do momento do início da sessão. Então, o relator do Tribunal de Justiça Desportiva não teve tempo de avaliar essas provas, por isso o julgamento foi adiado e ainda não tem uma nova data marcada. A gente lembra que o Atlético foi denunciado aí por 4 artigos e um desses artigos é um caso de homofobia, justamente por conta no clássico contra o Cruzeiro, na hora que o goleiro Rafael Cabral ia cobrar o tiro de meta, ouviam-se gritos homofóbicos das arquibancadas. Agora a gente está aqui na Cidade do Galo, aproveita para trazer informações do treino da preparação para o jogo contra o Ipatinga, jogo importante em busca da classificação para a semifinal. Do Mineiro, o Alisson não treinou ontem com desgaste muscular, mas hoje fez parte normalmente dos treinos, então está à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para a partida no fim de semana, tudo certo com o Alisson. Volto com você, Lages. Muito obrigado pelas informações, Potter. Excelente também. Notícias do Galão da Massa com o Igor Tepe Assunção, que chega metendo o pé na porta. Alô, Iguinho, que tem do Galo, bom dia. Fala, CJ, muito bom dia pra você, bom dia pra quem tá com a gente aqui no 98 Esportes. Hora da gente falar de Galo. O Atlético que teve ontem adiado o julgamento daqueles incidentes do clássico contra o Cruzeiro no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Mineira de Futebol, viu, CJ? A gente vai se recordar, Federação Mineira de Futebol, mentira. A Procuradoria do Tribunal, é bom deixar claro, a Procuradoria do Tribunal pediu a exclusão do Atlético do Campeonato Mineiro após aí gritos da torcida de bicha para o goleiro Rafael Cabral, quando o Rafael Cabral iria bater tiro de meta. Ficou muito sensibilizado aí, né, o procurador do TJD, sensível demais com toda essa situação, um grito vindo da arquibancada, no lugar de cânticos eruditos. Por isso mesmo, o Atlético julgado, só que o julgamento que estava marcado para ontem à noite acabou sendo adiado, tá? Vamos falar a verdade? Não vai ser julgado o Atlético até o final desse campeonato, não vai mudar nada, depois vai pagar ali uma transação penal, uma cesta básica, vai jogar com a faixinha cor de arco-íris no braço do capitão e não dá nada. Isso aí é só pro procurador do TJD colocar o nomezinho dele na mídia e, enfim, né? A gente sabe como acontece, assim como aconteceu com o Cruzeiro no jogo contra o Grêmio tempos atrás, contra o Corinthians e São Paulo, enfim. Posto isso, CJ, dentro de campo, técnico Luiz Felipe Scolari segue trabalhando a equipe, os jogadores do DM ainda em processo de evolução. Ontem, por exemplo, o Matias El Craque Zaratio fez trabalhos na academia, o Lemos e o Igor Rabelo corridinha em volta do gramado, devem ser liberados até o final dessa semana para a transição e aí para o confronto da semifinal ficam à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari, tá? E vamos ver quem vai estar à disposição, se o Eduardo Vargas, que o Filipão acabou falando que vai bancar, se ele der o retorno, vai manter as oportunidades para ele, vai estar no Atlético ainda. Por quê? Porque ontem, vindo de Fortaleza, vindo do Ceará, do Jornal O Povo, uma informação de que o Fortaleza, o Leão, quer Eduardo Vargas e para isso tentaria fazer uma composição aí, assim como fez quando buscou o Marinho lá no Peixe, viu? Vamos ver como é que vai ficar essa situação. O Marinho estava no Flamengo ou no Santos? Sei lá, é o Marinho, aquele, que merda, né? Então, o Fortaleza querendo, então, o Eduardo Vargas, vamos ver como é que vai ficar. A janela de transferências fecha no dia 7. Aliás, Atlético, corre, hein? Ainda tem um bocado de gente para trazer até essa janela de transferências encerrar. CJ, um abraço, amanhã a gente fala mais de Galo aqui no 98 Esportes, claro, e também sempre no @Galo na Rede 98, a gente tá lá. Fui!
Quero falar agora sobre Eduardo Vargas, que pode deixar o Clube Atlético Mineiro. Negociações existem com o Fortaleza. Antes de gravar o vídeo na manhã dessa quarta-feira, conversei com o empresário dele, o André Cury, e o André admitiu que a quarta-feira é absolutamente decisiva para a definição do futuro do Vargas. Chileno que está fora dos planos do Atlético, ele estava há 4 jogos sem nem ser relacionado e entrou no segundo tempo do confronto contra o América. Todo mundo se surpreendeu depois com a notícia de que o Fortaleza pretende contratá-lo. Fiquei com a impressão de que a utilização dele nesse jogo foi para mostrar para o Fortaleza que o Vargas está bem fisicamente. O que mais pega hoje é o salário do Vargas, algo na casa dos R$800 mil mensais, muito acima do teto estabelecido pelo Fortaleza. Para que o Fortaleza possa contratar o Vargas, a proposta é de que o chileno aceite um contrato mais longo com um valor menor de salário. Ele ganharia ou recuperaria essa grana no longo prazo. Em caso de definição, o Atlético não vai colocar nenhum empecilho, vai liberá-lo na hora, sem qualquer custo. Custo-benefício do Vargas com a camisa atleticana é péssimo. Cláudio Rezende tá na área com notícias do Atlético aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, bom dia, Cláudio. Um abraço a você também, bom dia, Cirilo, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes nesta quarta-feira. Podemos dizer aí que o Galo tá no meio da preparação já para o jogo do fim de semana, né? Teremos Atlético e Ipatinga, última rodada do Campeonato Estadual na Arena MRV. Os dois times que lá atrás, né, em 2010, decidiram o Campeonato Mineiro. Desta oportunidade agora, o Galo com a classificação praticamente assegurada e o Ipatinga não vai, né, avançar as fases decisivas do Campeonato Mineiro. Mas para o Galo esse jogo é importante para outras situações, né? O Felipão, para não correr risco com os jogadores pendurados, há uma forte tendência de que ele não escale esses atletas, ou pelo menos a maioria deles, né? Podemos citar que o Otávio hoje não vem sendo titular do Atlético. Então o Otávio mesmo não deve ser utilizado. Ou se for utilizado, o Felipão não teria ele também como prioridade para o jogo da semana seguinte, né? Da semifinal do Campeonato Mineiro. Agora, Hulk, Paulinho, Arana, que vem inclusive sentindo incômodo na região do quadril alguns jogos. O Arana, além da questão do cartão, né? Dos cartões amarelos, tem essa questão física também, mais um motivo para poupar o Arana. E na direita o Saravia, que é um jogador também de marcação e que normalmente tem que fazer falta, tem que parar o jogo. E aí o Felipão teria algumas possibilidades. Vamos a ela, Cirilo. O treinador, se ele não quiser correr riscos lá no setor de defesa, para a vaga do Arana, o Rubens é o substituto natural e o torcedor está querendo ver o Rubens em ação. Que não seja, né, na posição mais ofensiva, que o Rubens tenha a chance de jogar na vaga do Arana. Eu acho que essa substituição aí é mais do que natural, pelos motivos que eu citei, né? O Arana, além de ser um jogador de defesa, né, tem que marcar também, tem essa questão física que vem reclamando de dores na região do quadril. Então o Rubens é o substituto natural. Na direita, não tem o Mariano. O Mariano está lesionado ainda, está no departamento médico. Quando não teve lateral disponível, o Felipão costuma colocar o Edenilson por ali. Ele tem no elenco o garoto Vitor Gabriel, Vitinho, mas nunca foi utilizado pelo Felipão. Então seria muito pouco provável que comece o jogo, né? Então, na direita, se não for com o Saravia, para mim não tem dúvida, é o Edenilson. E lá no ataque, é uma dupla difícil de ser substituída, né? Paulinho e Hulk. Mas corre o risco de perdê-los também, o Felipão, no jogo. O primeiro jogo da semifinal, o Galo avançando mesmo, vai ter desvantagem, vai ter que buscar ainda, né, recuperar vantagem numa semifinal. O primeiro jogo vai ser em casa, é um jogo fundamental. E aí tem o Vargas, que o Felipão elogiou bastante, voltou ao cenário, e o Allan Kardec, ou pode colocar um dos garotos, né? Tem o Cadu e o Isaac, com opções ofensivas. Eu vejo, Cirilo, que esse jogo é importantíssimo para o Felipão, dar ritmo de jogo para alguns jogadores que estão jogando menos. Eu não citei aqui, mas ele pode dar chance, pelo menos uma parte do jogo, para o Patrick, que entrou em algumas partidas. O Alan Franco esse ano praticamente não jogou, né? É um outro jogador que ele poderia observar, já que em termos de classificação, em termos práticos, o duelo contra o Ipatinga vale muito pouco na tabela de classificação, Cirilo. Pois é, o Panzi, até tem situações específicas, né? O caso do Saravia, por exemplo, o Atlético no momento não tem uma reserva
nos profissionais já há mais tempo, o caso do Mariano lesionado. Mas aí o Cláudio citou o caso do Victor Gabriel, por exemplo. Se não jogar agora contra o Ipatinga classificado, é porque não vai jogar o resto do ano, né? Não vai ter mais oportunidade, porque esse jogo não vale, pensando em classificação, não vale nada pro Atlético. Pensando nessas escolhas, ô Panzi, você colocaria alguém de menor risco ou não colocaria ninguém para jogar? Eu sou da ideia de que não tem que colocar ninguém, viu, Edu? Não faz o menor sentido o Filipão escalar um jogador que esteja pendurado, né? Para fazer essa partida contra o Ipatinga, que o Atlético já tem um saldo muito maior que o Uberlândia, por exemplo, que vai jogar com o Cruzeiro, que briga pela primeira posição geral jogando no Mineirão, para 25, 30 mil pessoas. Tem o Vila Nova que, se meter 6, o Atlético ainda pode perder por 2, se eu não estiver enganado. Então, sinceramente, não vale a pena correr risco nenhum. É o momento para dar ritmo a alguns jogadores que ainda não tiveram oportunidade. Por exemplo, ele pode montar uma dupla de ataque com Vargas e Isaac. Ele pode trazer o Edenilson para a lateral direita, como poderia dar uma oportunidade ao Vitinho. No meio de campo, ele pode dar um pouquinho de minutos para o Alan Franco, que ainda não estreou na temporada. Então, cara, não faz o menor sentido o Filipão escalar e correr riscos para perder jogadores importantes numa semifinal que você começa em desvantagem. Você já está com dificuldade diante desses adversários. Não conseguiu superar o América, perdeu para o Cruzeiro, está com dificuldade de criar, principalmente contra equipes que se fecham, e o América leva uma vantagem para a semifinal, ou seja, se terminar 0-0 os 2 jogos, o América classifica, então vai poder começar a decisão contra o Atlético mais fechadinho. Então, acho que o Filipão, se ele tiver um pingo de juízo, ele não escala ninguém que tiver pendurado, e aí faz os testes que tiver na cabeça. Se quiser ganhar o torcedor, então, para esse jogo, dá uma chance para a molecada, põe o Isaac para jogar, põe o Alisson novamente para jogar, deixa o Cadu talvez terminar o jogo, acho que seria interessante. O que você espera ver nesse Atlético do jogo contra o Ipatinga, Léo Figueiredo, que você ainda não viu? Quem você queria que o Filipão desse mais oportunidade, alguns minutos? Quais as suas principais expectativas, Léo? Ô, Cirilo, eu acho que a melhor pergunta seria o que eu espero não ver. O que eu não quero ver é o Hulk, o Paulinho, o Arana, os caras que estão pendurados. Du já disse tudo, não há por que escalá-los, não há por que correr esse risco. Mas eu espero, assim como eu estou esperando há 7 jogos, ver evolução no Atlético, né? Ver um futebol mais produtivo, ver um time que não encontre tantas dificuldades para enfrentar um adversário que joga mais fechadinho, porque vai ser assim o jogo, mais uma vez. Ver o Rubens no time e talvez, por que não pensar um sistema diferente, tentar um sistema diferente? É um jogo bom para testar. Para colocar a molecada para jogar, para tentar dar ritmo a jogadores que possam ser interessantes e, de quebra, para colocar alguns que estão querendo ficar livre na vitrine. Põe o Vargas para jogar, fala com ele, Vargas, mete 2 gols aí hoje, que Fortaleza vai ficar mais corajoso para te pagar o salário que você ganha. Então, tem várias maneiras de se motivar os jogadores que vão para essa partida, mesmo poupando seus principais jogadores, que é essa turma que está aí pendurada. Acho que é uma oportunidade de se fazer desse limão uma limonada, fazer um bom jogo contra o Ipatinga, dar ritmo para jogadores que não estão jogando e tentar mostrar uma evolução, conquistando um bom resultado. Porque, Cirilo, se o Atlético não ganha o jogo, pouco importa se não jogou Hulk, se não jogou Paulinho. Sabe o que você vai ouvir na segunda-feira? Ou já no domingo? Que mesmo com o time todo reserva, o Atlético tinha obrigação de ganhar. E realmente, mesmo poupando Hulk, Paulinho, Arana, tem obrigação de ganhar. Ipatinga, que no momento tem a 3ª pior campanha do estadual, né? Estará lutando aí contra aquele famoso triangular contra o rebaixamento. Ou seja, tem a obrigação de ganhar. É isso aí, exatamente. Também tem a obrigação de ganhar. Vai ter que dar o jeito dele, que senão vai disputar o famoso triangular. Nesse momento, o Democrata tem 4 pontos, lanterna do C. O Pouso Alegre tem 6 pontos, é o lanterna do B. E o Ipatinga tem 7 pontos, é o lanterna do A. Mas o Itabirita ainda tem chance de disputar esse triangular. O Vila e o Uberlândia também, que tem 8 pontos. O Patrocinense tem 8 pontos. A rodada final, como vai se desenhando aí quanto a possibilidades. E o Atlético está classificado, Rezende. É isso aí. Então o Galo tem essa situação. Informações do treino de hoje. O Alisson, que ontem não participou da atividade, até por um desgaste muscular, e até era normal, né? Porque o Alisson não vinha jogando, né? Uma partida como titular há muito tempo.
e ele foi a surpresa do Filipão contra o América. Então a comissão técnica deu uma segurada no treino de ontem, mas hoje já esteve normalmente. Os jogadores que estão no departamento médico, Zarate e Mariano, ficaram na fisioterapia. Agora, os dois zagueiros, Lemos e Rabelo, foram a campo, fizeram corridas ao redor do gramado. O Galo está preparando essa turma aí, esses 4 atletas, para as fases finais do Campeonato Mineiro. Para essa semana, não, né? Até porque não vai correr risco também com esses jogadores, né? Que estão vindo de lesões. Mas semana que vem, quem sabe, alguns deles poderão já aparecer entre os relacionados para a fase decisiva do Campeonato Estadual. Vocês falavam aí do Vargas. O Fortaleza, a informação que a gente tem, que realmente ele está na lista do Fortaleza, lá do presidente Marcelo Paz. Só que, por enquanto, o Atlético não recebeu nenhuma proposta oficial. Não tem nada na mesa do Fortaleza pelo Vargas. Chegando, e principalmente, se for interessante para o jogador, o Atlético não vai fazer nenhuma objeção, né? Se for importante, um contrato maior para o Vargas, que tem vínculo só até o final deste ano, o Galo com certeza vai liberar o jogador para o Fortaleza. O que está pegando além do salário, Cirilo, pelo que eu pude apurar, é o seguinte: o Fortaleza já tem um limite de estrangeiros. E isso aí complica a situação, porque você vai contratar mais um, já tem que ficar cortando atletas, né? Então, é uma situação que o Fortaleza analisa, mas o nome é bem visto do Vargas, lá na comissão técnica do Vojvoda. E como disse o Léo, né? Esse cara vai lá, faz gols aí no fim de semana, reaparece bem, chama atenção. Por isso, é bem provável que o Filipão utilize o Vargas nesse fim de semana aí, principalmente com essas situações de Hulk e de Paulinho, né? Que estão pendurados com 2 cartões amarelos, já pensando nas fases decisivas do Campeonato Mineiro. É o cenário aí, vamos ver o que o Filipão faz, mas estou vendo aí oportunidades para jogadores que vêm jogando menos nesta temporada, principalmente para as vagas desses aí que estão pendurados. Aí já para que a turma tenha um ritmo de jogo, pensando, depois vai chegar Libertadores, Campeonato Brasileiro, os campeonatos vão ficar, né, com jogos quarta, domingo, o Galo vai tendo tranquilidade nesse início de ano. Mas a partir de abril, o bicho começa a pegar definitivamente, né, Cirilo? Com as competições mais importantes.